Olá, gente! No vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro muito interessante que é A Origem das Espécies, cujo autor é Charles Darwin. Então, gente, eu vou fazer essa resenha para que vocês possam conhecer um pouco, né? Tem uma visão geral sobre como que é o livro, né? Sobre o que ele aborda, para que vocês possam futuramente adquirir, né, essa unidade. Então, é isso. Antes de começar o vídeo, eu quero falar para vocês se inscreverem no canal, para que vocês possam, assim, receber mais vídeos, né, sobre pré-vestibular, sobre curiosidades, nas áreas de ciências, principalmente. E para vocês fazerem parte, né, de uma comunidade que visa levar o conhecimento para as pessoas e também ajudar elas a passar numa universidade, por exemplo, tá? Então, é isso. Então, vamos para o vídeo. Bem, esse livro aqui, ele é um livro um pouco denso de ser lido, né? Não só literalmente, assim, né, que ele é um pouco denso, mas porque ele tem um conteúdo às vezes maciço, né? Principalmente quando você vai chegando assim no meio do livro. Tem muitas características que o autor vai falando, né? Que são um pouco difíceis de assimilar e de entender. Então, às vezes, você tem que pesquisar, né? Sobre as palavras para entender direito o que ele está querendo dizer. Esse livro aqui foi escrito por Charles Darwin no século XIX, então foi em 1859, tá? Então estava aí na época da Revolução Industrial, né? E foi na Inglaterra, né? Charles Darwin, inglês, era inglês. Ele escreveu esse livro, ele fala aqui no começo, depois eu vou ler para vocês, que isso daqui é um resumo. Então, é um pequeno resumo de tudo que ele queria falar, né, e expressar naquela época sobre a origem das espécies, né, que seria também, ali você também pode dizer que esse livro poderia chamar a evolução das espécies, né, ou a origem da seletividade natural, né. Mas, enfim, esse livro, ele foi bastante polêmico na época, né? Até hoje tem um pouco de polêmica envolvendo ele, por causa da ideia de evolução mesmo, né? Que os seres evoluem. E a evolução, ela é um fato, né? Mas mesmo assim, muitas pessoas contestam isso, assim como elas contestam que a Terra é redonda, né? Então, é incrível, né? Como as pessoas, elas gostam de se auto-enganar. É um fato. Então, Charles Darwin, ele escreve A Origem das Espécies a partir de uma viagem que ele faz. Então, por isso que, na maioria das páginas desse livro, a gente viaja junto com ele. Então, ele viaja no Beagle, né, que é o famoso navio que eles vão, né, para América do Sul. Então, ele resolve fazer a viagem. E nessa viagem ele encontra várias espécies, né, várias coisas assim que evidenciam a evolução. Então, isso é interessantíssimo de se ressaltar. Quando ele chega na América Latina, ele começa a se encantar pela variedade de plantas e de animais que ele encontra. Porque, gente, em país que tem um clima tropical, né, que a maioria dos países, muitos países da América Latina tem esse clima predominante, né? Que a variação e a quantidade de espécies de seres vivos é enorme, né?
Então ele ficou assim, sabe, atordoado até, encantado, né? Quando ele começou a ver as variedades, né? Como que em uma única espécie tinha vários subtipos diferentes uns dos outros. Por isso que muitas das vezes é errôneo falar que existe, que o ser humano tem raças, né? Porque raças seria um conjunto de características que distingue os indivíduos de uma mesma espécie. E na maioria das vezes a gente distingue raça como sendo apenas, por exemplo, a cor da pele. E é muito difícil, né, de você caracterizar uma raça apenas distinguindo as cores da pele, a tonalidade da pele, né, como muitas das vezes acontece. Então ele fala muito de como que surgem novas raças, né, a partir de uma mesma espécie. Então há várias raças e gêneros de animais, né, de uma mesma espécie. Isso é muito interessante. E foi a partir disso que ele começou a fazer essas observações. Por exemplo, aqui no livro ele fala muito do pombo-correio. O pombo-correio é um pombo, mas é uma raça, vamos dizer assim, uma subespécie de pombo, né? Que teria um outro gênero. Porque vem espécie, aí depois gênero. Aí seria um gênero diferente do pombo, né? O pombo-correio, que na época ele falou, né? Ele deu essa caracterização, ele deu esse exemplo. Por quê? Porque o pombo-correio, ele tinha características muito específicas dele, que diferenciava ele das outras espécies, dos outros tipos de pombos, né? Aí, a partir disso, ele fala que, então, remete a gente àquela ideia de especiação, de que quando uma ilha, uma mesma espécie, ela é isolada em ilhas diferentes, surgem novas espécies, elas acabam cruzando entre si e há uma modificação a partir disso. E a mesma espécie que vai para um outro pedaço de ilha, um outro pedaço de terra, ela vai se adaptar àquele local e a tudo que aquele local oferece a ela, tá? Então, eles vão se adaptar e vão se tornar totalmente diferenciados, o que vai causar um distanciamento reprodutivo entre essas espécies, uma inviabilidade reprodutiva, certo? E isso é muito interessante. Então, continuando. Quando ele estava viajando, então ele conta com muitos detalhes como que foi a viagem, e quando ele ia passando pelos locais, ele ia se deparando com animais exóticos, né? Com animais bem diferentes, e ele achava tudo muito lindo. Então, e ele também fala sobre registros geológicos. Então, além dele citar a questão da variabilidade entre as espécies em si que ele ia encontrando pelo caminho de plantas e de animais, ele também fala sobre os registros geológicos que ele encontrou. Então, ele falava das questões, por exemplo, sedimentares, né? Que encontravam animais que foram extintos, né? Anteriormente. Então, ele cita um pouco dessa ideia de como que os organismos, né, foram evoluindo e desapareceram, sem deixar descendentes, na maioria das vezes, e alguns deixaram descendentes muito distantes, né, do que eles eram, né, com características muito diferentes,
né? Por exemplo, ele cita uma questão da tartaruga das Ilhas Galápagos, por exemplo, que é um contra-exemplo, né, de que essas tartarugas, elas eram enormes, né, gigantescas. Ainda existem tartarugas bem grandes, mas essas tartarugas, elas eram muito grandes. Elas eram monstruosas, até se a gente comparar com as tartarugas de hoje. Então ele fala um pouco de como ela se extinguiu e que as espécies que tiveram as características herdadas dela, se modificaram totalmente, principalmente no tamanho, né? Que elas eram monstruosas. Então, Charles Darwin, ele acreditava naquela época nas ideias de Lamarck, principalmente na do uso e desuso. O que acontece? Isso é uma coisa boa? Hoje em dia, as ideias de Lamarck foram extintas. Então, elas foram extinguidas porque elas não condizem mais com a realidade. Então, elas não explicam mais a evolução dos seres vivos, ou de como eles se adaptam ao ambiente. Mas, naquela época, Charles Darwin, ele acreditava, sim, que a ideia de uso e desuso acontecia. E, realmente, essa lei de uso e desuso de Lamarck, ela acontece. Mas só que ela não pode ser uma lei porque ela não acontece em todas as vezes. Em todas as disposições, não é sempre que ela acontece. Por quê? Vamos dar um exemplo. Ele fala, é muito famosa o exemplo da girafa, de que a girafa ela tem um pescoço longo para alcançar a árvore. De tanto ela querer alcançar a árvore, o pescoço dela se alongou e ela foi lá e conseguiu, né, pegar as folhas da árvore. Mas isso não é verdade, porque na verdade é que umas espécies de girafa têm pescoço curto e outras têm pescoço longo. Mas elas ficaram com o pescoço longo não é porque elas precisavam alcançar a árvore, é porque elas nasceram assim mesmo, tá? Elas nasceram com essa característica, então elas conseguiram alcançar mais folhas. Aí, como as folhas de baixo foram acabando e as pequenas não conseguiam alcançar as de cima, só as girafas de pescoço longo permaneceram, por uma questão de seleção natural. E, então, essa lei, então, não se adequa a esse exemplo, né? Mas ela se encaixa em outro. Se você fizer muita musculação, o seu músculo vai crescer, ele vai se desenvolver, vai ficar bem definido, vai ficar cada vez maior. Por outro lado, se você não fizer nenhum tipo de atividade física, com o passar dos anos, o seu músculo vai atrofiar. Então, isso sim se encaixa nessa lei do uso e desuso. Mas ela só se encaixa em alguns exemplos, em alguns casos, não sempre. Então, ela não pode ser chamada de lei. E ela normalmente não é mais considerada para explicar, né, isso de que quanto mais você usa, mais se desenvolve. Se não, por exemplo, a questão das vistas mesmo. Quanto mais você usa elas, mais cansadas elas ficam. E elas não evoluem, né, entre aspas. Outra coisa muito importante que vocês precisam saber é que, para Charles Darwin, naquela época, as características elas eram passadas adiante pelo sangue. Então, não existia a ideia de genes, de genética naquela época. Essa ideia só veio surgir quando eles descobriram os relatos e
e estudos do nosso querido geneticista Mendel, né? Então, antes disso, ninguém sabia. Claro que se na época eles tivessem dado ouvido para Mendel, né? Mas ninguém deu atenção para o que ele estava falando, né? Só depois que ele já tinha morrido. Anos depois, né, da sua morte. Então, para Charles Darwin, as características, elas eram passadas adiante através do sangue. Ele não sabia sobre os genes, tá certo? Algo muito importante é que Charles Darwin via a seleção natural como algo benéfico para cada indivíduo. Hoje em dia a gente pode dizer que isso não é bem verdade, né? Porque tá certo que a seleção natural, ela não é viva na questão de ter um raciocínio lógico e um raciocínio clínico para escolher os indivíduos de uma espécie. Por quê? A seleção natural, ela acontece por acaso. Então, eu não acredito assim que ela venha para o bem do indivíduo. Ela simplesmente está ali. E se você tiver as características que ela está querendo selecionar para desenvolver uma doença, por exemplo, que vai te matar, vai acontecer, tá? Então, e não vai ser bom para você, né? Não vai ser bom para o indivíduo. Um exemplo agora é a pandemia, gente. A pandemia do coronavírus. O que acontece? O coronavírus, ele tá aí agindo como um seletor natural. Porque quem tem determinadas características, um exemplo aí que eles já descobriram do sangue mesmo, né? Que quem tem o tipo sanguíneo tipo O é menos propenso a adquirir a forma mais grave da doença. Isso já foi divulgado, né, numa revista científica norte-americana. Por quê? É um tipo de seleção natural. Quem tem características que são mais propensas a defender o organismo, não vai adquirir a doença e vai conseguir continuar, né, vivo, né, vamos dizer assim. Então, seria um tipo de seleção natural que está acontecendo. Claro que o homem, ele vem intervindo nessa seleção natural. Ele fala muito sobre isso, quando ele fala sobre a criação de animais domésticos e como que o próprio homem, ele cria uma seleção artificial, né? Quando ele tá ali, quando ele pega animais para criar e seleciona características que aos olhos dele são boas, essas características, né? Então ele inconsciente, assim, não de forma técnica, né? Não é, às vezes não de forma técnica, é apenas olhando o genótipo dos animais, né? Então, se ele quer um cachorro com peludo, ele vai arrumar 2 cachorros peludos para que a possibilidade dele de nascer cachorros peludos sejam maiores, né? Então, o homem, ele tá sempre intervindo, né? Que a gente conseguiu aí ter essa questão de pensar, de raciocinar, né? Então, e de observar as coisas. Aí o homem, ele tá sempre intervindo. Por exemplo, a vacina é um modo de interromper a seleção natural. Ou de diminuir os efeitos dela na população, né? Porque a seleção natural, ela está acontecendo o tempo todo e os únicos seres capazes de intervir nessa seleção somos nós, seres humanos, né? E a gente faz isso o tempo todo. Isso é bom, é benéfico para o ser humano até um ponto, porque depois, pode ser que no futuro, a seleção ela seja cada vez mais
intensa e muito diferente do que a gente está acostumado. Então a gente vai ter que esperar para ver, né, o que vai acontecer daqui a uns anos. Mas é muito bom esse livro, gente. Outra ideia aqui que ele levanta é a de que, além de que a seleção natural ela vem pro bem do indivíduo, ele fala da questão da população crescer crescer exponencialmente, né? Então ele fala da questão da PA e PG, né? Que é a progressão aritmética e geométrica. Então, como que as populações vão crescendo. É muito interessante essa parte, porque quem é métrica e os elementos em progressão aritmética caiu por terra, né? Assim, mas teve uma intervenção, né? Porque o homem ele acabou produzindo muito mais alimento por causa da criação de máquinas, né? E de ferramentas que ajudassem nesse crescimento. Então, o crescimento populacional e o crescimento dos alimentos foram acompanhando, né? Foram andando juntos, né? Então, nenhum cresceu mais do que o outro. Pelo contrário, a gente vê muito desperdício de alimento, né? Então, essa questão aí da alimentação é uma seleção, ela participa muito da seleção natural, né? Tem muitos países que as pessoas não têm alimento, não tem uma alimentação adequada, pela falta mesmo de alimento, mas em outros lugares muitos alimentos são jogados fora, né? Então a questão agora é uma desigualdade, né? É um erro aí no cálculo de que se aqui está sobrando e lá está faltando, eu tenho que pegar o que está sobrando aqui e suprir essa região que está faltando, né? Mas isso não acontece por diversos motivos, entre eles políticos. Mas, voltando, então ele fala muito dessa questão da progressão geométrica e aritmética. Eu vou mostrar uma figura para vocês, que é essa daqui. Essa figura, ela é um diagrama de gerações. Então, ele mostra como que, na teoria, as gerações vão sendo dizimadas e como outras vão surgindo. Ele fala muito do cachorro em inglês, que ele... Gente, eu não vou lembrar o nome. Ele fala da espécie de cachorro em inglês que surgiu, né, na Inglaterra, e que eles foram cruzando esses cachorros entre eles, né, para que as características mais favorecidas fossem selecionadas. Então esse cachorro ele ficou num porte diferente dos outros, sabe? Na época, dos que foram sendo selecionados, né? As características foram se alterando. E só as mais prevalentes que permaneceram. Tá? Então eu não vou dar muito spoiler assim, do livro, para vocês não ficarem com raiva. Aqui, uma coisa que eu tenho que falar muito é que Charles Darwin, ele fala que a seleção natural, ela vai selecionando a perfeição, até chegar à perfeição. Na ideia dele era isso, né? E de que iria
haver a produção de animais superiores. Isso não existe na seleção natural, tá? Por quê? Porque nenhuma espécie é superior à outra. Porque cada espécie ela está adaptada ao seu meio, então você só pode comparar as raças. Você pode comparar uma raça com outra, tá? Mas nunca uma espécie com outra espécie. E essa questão de que a seleção natural ela seleciona para uma perfeição também não é certa. Por quê? Porque a seleção natural ela não seleciona de forma intencional. Não é intencional. Ela simplesmente seleciona para o ambiente que aquele animal está inserido. Então não tem como você dizer que uma espécie vai ficar perfeita porque a seleção natural fez isso. Não, essa ideia não existe. E aqui fala que algumas características seriam, que algumas espécies seriam melhores que a outra, como eu disse, né, de ser superior. Isso também não acontece, porque cada indivíduo ele está condicionado ao meio em que ele vive. E você só pode fazer essa comparação com outros que tenham as mesmas características, as mesmas condições que ele. Não de uma espécie para outra. E a seleção natural ela não tem essa intenção. Ela nunca teve essa intenção de selecionar as características melhores. Até porque quem que pode dizer quais são as características melhores? Ninguém pode dizer. Né? E é a seleção natural que não pensa que é uma coisa natural, ela também não está aí para dizer isso pra gente, né? Por isso que esse livro aqui, ele é bom? É sim. Mas vocês precisam também saber que a ideia que dissemina hoje é a do neodarwinismo. Essa daqui é a ideia puramente de Darwin. A do neodarwinismo, ela junta a questão da evolução de Charles Darwin, da genética de Mendel e também da mutação, tá? Então, é a ideia de neodarwinismo. Esse livro é muito bom para vocês saberem como que surgiu como foi concretizada a ideia de evolução e como que é a visão do autor sobre essa evolução. Ele fala um pouco sobre como era a visão de Aristóteles, até porque a gente tem que pensar que Charles Darwin ele era naturalista. E a seleção natural, ela vai além disso, né? Ele fala um pouco sobre como que era a visão de Aristóteles sobre a origem das espécies, sobre a evolução das espécies. E ele fala também sobre Lamarck, né, e o Hooke, fala também de Hooke e como que as ideias dele ajudaram, né, na concretização desse material. Ele fala, por exemplo, da viagem dele. Ele tirou essas conclusões a partir de estudos de outras pessoas que vieram antes dele e também com a prática, ao ele ver, né, quando ele saiu da Inglaterra e foi para a América do Sul, que ele pôde ter mais propriedade para falar a respeito. E ele foi muito demonizado. Então eu vou ler agora a introdução para vocês. Durante a minha viagem a bordo do HMS Beagle, como naturalista que sou, fiquei bastante impressionado com certos fatos referentes à distribuição dos seres organizados que povoam a América do Sul e as relações geológicas que existem entre os seres que habitam ou habitaram aquele continente. Esses fatos, como serão confirmados nos últimos capítulos deste volume, pareceram lançar alguma luz sobre a origem das espécies, esse mistério dos mistérios, como vem sendo chamado por um de nossos maiores filósofos, quando do meu retorno à minha terra natal, em 1837. Ocorreu-me que talvez pudesse fazer algo sobre esse assunto se fosse, com paciência,
acumulando e refletindo sobre toda a sorte de fatos que pudessem ter alguma influência sobre essa questão. Depois de um trabalho de 5 anos, permiti-me teorizar sobre o assunto e escrever algumas pequenas notas. Em 1844, elas foram adicionadas, em forma de ensaio, às conclusões que então me pareciam prováveis. Desde aquela data até o presente momento, tenho perseguido o mesmo objetivo com tenacidade. Espero que eu possa ser desculpado por entrar nestes detalhes de natureza pessoal, pois que foram citados apenas para provar que não fui apressado em chegar a nenhuma conclusão. No presente momento, 1859, minha obra está quase concluída, mas como ainda irá tomar mais alguns anos para completá-la, minha saúde está longe de ser boa, tive certa urgência em publicar este resumo. Fui induzido a fazer isso, sobretudo porque o Sr. Wallace, que no momento está estudando a história natural do arquipélago malaio, chegou quase às mesmas conclusões que eu sobre a origem das espécies. Em 1858, ele enviou-me um ensaio sobre esse assunto, junto com um pedido para que eu o entregasse a Sir Charles Lyell, que por sua vez o enviou para a Linnean Society. Tal ensaio foi publicado no 3º volume do jornal daquela sociedade. Este resumo, que agora publico, deve estar com certeza imperfeito. Não posso aqui apresentar referências e críticas de autoridades sobre as minhas diversas declarações. E espero que o leitor consiga depositar alguma confiança em minha exatidão. Não há dúvida de que alguns erros estarão contidos nele. Sim, né, gente? Mas para que ela... tudo bem, né? Embora tenha tido a maior cautela em me apoiar somente em informações de autoridades. Além disso, aqui apresento apenas as conclusões gerais às quais cheguei, junto com a ilustração de alguns fatos, os quais, na maioria dos casos, espero tenham sido suficientes. Ninguém pode estar mais consciente do que eu da necessidade de uma publicação posterior que contenha em detalhes todos os fatos com referências nas quais baseei minhas conclusões. E espero fazê-lo num trabalho futuro, porque estou bem certo de que não é fácil que qualquer ponto discutido neste volume venha a apresentar alguns fatos inexplicáveis. Lamento muito que a falta de espaço me impeça de externar a satisfação que tive de reconhecer a generosa ajuda que recebi de muitos naturalistas, alguns deles de total desconhecimento para mim. Não posso, porém, deixar escapar esta oportunidade sem expressar minha profunda gratidão ao Dr. Hooker, que durante os últimos 15 anos ajudou-me de todas as maneiras possíveis com seu vasto cabedal de conhecimento e seu juízo criterioso. Bem, aqui ele está falando um pouco, né, sobre o que levou ele a escrever. Quando ele vai falar sobre o livro, é, portanto, da mais alta importância obter uma visão clara dos meios de modificação e coadaptação. No início de minhas observações, pareceu-me provável que um estudo cuidadoso dos animais domésticos e das plantas cultivadas ofereceria uma melhor possibilidade de esclarecer esse problema obscuro. E não estava enganado. Nesse e em outros casos desconcertantes, descobri que, de forma invariável, o nosso conhecimento sobre a variação no estado doméstico, por mais imperfeito que seja, fornece a melhor e mais segura pista. Posso arriscar-me a expressar a minha convicção do alto valor de tais estudos, embora seja um alvo comum da negligência dos naturalistas. A partir dessas considerações, dedicarei o primeiro capítulo desta obra à variação no estado doméstico. Assim veremos que um grande número de transformações hereditárias é pelo menos possível, e o que é tão mais importante,
como é grande o poder exercido pelo homem ao acumular ligeiras variações sucessivas por meio da seleção. Passarei em seguida ao estudo da variabilidade das espécies em estado natural, mas para minha infelicidade, serei compelido a tratar deste assunto de forma muito breve, uma vez que ele só poderia ser tratado como deve se fosse enumerado uma longa série de fatos. Esse aspecto fundamental sobre a seleção natural será tratado com mais vagar no quarto capítulo. E veremos então como a seleção natural, de modo quase inevitável, causa mais extinção das formas menos organizadas de vida e conduz ao que chamei de divergência dos caracteres. No capítulo seguinte, discutirei as complexas e pouco conhecidas leis da variação. Nos 5 capítulos subsequentes, serão abordadas as dificuldades mais aparentes e mais graves da aceitação da teoria, a saber, em primeiro lugar, as dificuldades de transições, ou como um ser simples ou um organismo simples pode ser modificado e aperfeiçoado em um ser de alto desenvolvimento, ou em um organismo constituído de modo minucioso. Em segundo lugar, a questão do instinto ou do poder mental dos animais. Em terceiro, a hibridade ou a esterilidade das espécies e a fertilidade das variedades quando se cruzam. Em quarto lugar, a imperfeição da documentação geológica. Ai, gente, então é isso aí. Então, no vídeo de hoje foi a resenha sobre o livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, né? É considerada a Bíblia dos naturalistas, dos biólogos e evolucionistas. Então é isso. Se inscrevam, deixem seu like, compartilhem. Tchau!